Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, tudo bem? Estamos aí no segundo dia da maratona do mês de setembro, hoje, dia 17/9, 3h30 da tarde, para falar sobre saúde mental. Olha que legal essa maratona que tá bem mesclada, né? Saúde mental, literatura. A gente está trazendo também os encontros que aconteceram na Bienal. A galera que vai para Flip agora, aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, que vai ser outro encontrão sensacional. Então a gente está com bastante novidade nessa maratona, que é muito bom, né? Fora as antologias. Ah, que delícia! Muito bem. Vocês viram que ontem a gente já começou freneticamente. Recebemos aqui 4 profissionais da área da saúde, né? 4 psicólogos, autores. E esse ritmo vai continuar até o dia 30. Depois a gente dá uma paradinha para poder ir para a Feira de Paraty e volta para mais uma temporada cheia de novidade, tá bom? Vocês podem assistir todas as lives pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, do Livro Não Me Livro ou Monique, @MoniqueMM18. Ember, você vai estar em Paraty, querida? Temos a autora aí na live. Bom, a gente vai agora abrir esse dia de live, né? De muito bate-papo com uma psicóloga que tá fazendo parte. Ah, então me manda direct pra gente se encontrar. Por favor, porque eu vou esquecer. E Paraty é mais fácil de te encontrar do que na Bienal. Me manda direct, por favor. Aí, mais um encontro que vai acontecer lá em Paraty. Ah, que delícia! Bom, como eu estava dizendo, a gente vai bater um papo agora com a psicóloga que está fazendo parte da nossa antologia Vozes do Luto, a Dor de Quem Fica. Ó, a Vanessa Moscatelli. Ela que contribuiu para que essa antologia nascesse, né? E falasse sobre algo que mexe muito com as pessoas, que é o luto. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Patrícia, Consuelo, a gente tem bastante gente aí, né, que nos acompanha. Que coisa boa. Bom, a nossa convidada, a Vanessa, tá chegando por aí. Eu não sei se é a primeira live dela aqui no Instagram, mas a gente aguarda, né? Lembrando que final de semana vai ter sorteio surpresa das antologias, tá? Não, a gente não diz a hora, a gente não marca, né, nada. A gente liga a live e pega quem tiver ao vivo para fazer sorteio de antologia. Ah, Vanessa aí, ó que maravilha. Vanessa, vou te enviar o convite. Aqui tá dizendo que eu não consigo. Você tem que permitir. Manda pra mim o convite. Tem 2 bonequinhos aí na sua tela. Eu tô ajudando a nossa psicóloga, porque é a primeira live dela. Ela tá falando aqui, a primeira live. E eu não consigo emitir
o convite, porque alguma coisa na sua configuração você tem que permitir. Vai lá em configurações do Instagram e permita tudo, contato, áudio, câmera, tudo que tiver para permitir. Aí você volta aqui. Enquanto a nossa convidada vai lá permitir tudo, Vozes do Luto, a dor de quem fica. Essa antologia é uma antologia composta aí por diversos profissionais, psicólogos, terapeutas, autores nacionais, que contribuíram de maneira lindíssima para esse projeto. A gente tem aqui um lado do luto que é visceral, aquele que a gente sente, que a gente vivencia, que a gente lida. A gente tem um lado do luto pelo um olhar clínico, né? Então, formas de ajudar o ser humano, aquela pessoa, aquela, né, que perdeu ali um ente querido, um bichinho, enfim, a lidar com essa situação, entre outros relatos magníficos de mães que perderam filhos, de filhos que perderam pais, de irmãos que se perderam. Eu acho que esse é um dos projetos mais lindos daqui do canal. Então a Vanessa vai tentar aí entrar pra gente poder bater um papo. Ó, já segue ela lá na rede social, @psivanessa_moscatelli, tá? Com 2 L's. Aí, agora ela conseguiu, muito bem. Olá! Vanessa, querida! Que bom que você conseguiu! Consegui! Eu estava tentando pelo Note, mas não foi. Aí aqui pelo celular entrou. É pelo celular, não é pelo notebook, não, Ok, gente. ok. Então foi isso. Que coisa boa! Seja muito bem-vinda à sua primeira live, tudo bem? Tudo jóia, gratidão é minha em estar aqui com vocês. É um prazer. Que coisa boa! Vem cá, primeira live no Instagram, participação em antologia. Como é que tá esse coração, Vanessa? Tá prontinho para o novo, né? Sempre em busca aí de novas experiências, um pouquinho mais de conhecimento, de tá interagindo aí, se superando, né, Monique? A gente consegue sempre uma coisinha de cada vez, uma coisa nova, e a gente vai se superando devagarzinho. Exatamente. Você é de qual lugar do Eu Brasil? sou de Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. Campinas, São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço, conheço. Que Lindo maravilha! demais. Quando você Conheço um voltar pouquinho. aqui no Rio, você manda mensagem, ouviu? Combinado. Eu estive aí em São Paulo semana passada na Bienal. Você chegou aí à Bienal ou não? Não consegui. Eu tava na Ilha Grande. Ai, que delícia, gente. Foi o meu aniversário e a gente acabou indo comemorar. Tá certíssima. Uma comemoração digníssima. Dizem que Ilha Grande é muito bonita, né? Eu Tem não conheço, não. uma Tenho vontade de natureza conhecer. selvagem perfeita, Monique. Para quem gosta dessa conexão com a natureza, é lindo. Que maravilha, muito bem. O pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Ô, Vanessa, eu estava dando uma olhada aqui no teu Instagram, no teu material. Eu tenho que te parabenizar por essa página linda que você está produzindo no Instagram, toda muito clean, muito suave, muito tranquila. Você é psicóloga
E me fala uma coisa, você trabalha com relacionamentos, com casais? Hoje, qual é a tua área de atuação? Vamos lá. Monique, você me permite, antes da gente falar da minha área de atuação, eu fazer aqui com vocês uma experiência de um atendimento, de um acolhimento que eu uso no meu espaço terapêutico quando eu estou atendendo? Claro, acho que vai todo mundo adorar, né? Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero que vocês sejam muito bem-vindos, se sintam aqui extremamente acolhidos, né? Sempre lembrando que todo espaço terapêutico é um lugar seguro, ele é um lugar de acolhimento e de não julgamento de forma alguma. Então, convido para que vocês possam estar integrando aqui com a gente. Vou convidá-los, né? Na minha primeira prática de atendimento, eu sempre começo assim, a respirar. Vanessa, mas você acha que nós está tudo morto, não está respirando? Não. Estão respirando, mas não de uma maneira consciente. Então, vou convidá-los a respirar aqui comigo, tá, Monique? E vou convidar a Monique também aqui, ó. A gente vai respirar pela narina e a gente vai soltar pela boca. Vamos fazer 3 dessa. Vamos lá? Começando pela narina, soltando pela boca. Mais uma, soltando a última. Exatamente. Agora eu vou convidá-los, né? Quem tá aí, quem for chegar depois, pode usar essa prática, a fecharem os olhos, tá? Fechar os olhos e a gente vai respirar somente pela narina, soltando o ar bem devagar, lentamente. Então vamos começar 3 respirações dessa, cada um no seu tempo. Olhos fechados, inspirando pela narina, soltando pela narina. Inspirando, soltando. Vamos para a última respiração, consciente. Essa técnica é uma técnica que relaxa a mente e te traz para o presente momento, que é onde tudo acontece e é o que só realmente nós temos, ok? Vamos para mais um acolhimento, tá? Que para mim esse é primordial. Eu chamo ele do abraço autorregulador. Muitas vezes na vida a gente não vai ter sempre alguém disponível para isso. E é uma técnica que regula as emoções, que libera ali um pouquinho do nosso hormônio da felicidade, ocitocina, ajudando ali na depressão. Então eu quero que vocês envolvam o braço aqui, ó, com bastante vontade, como se estivesse abraçando a pessoa mais preciosa do mundo. E é que vocês são. Lentamente, eu gostaria que vocês se inclinassem um pouquinho a cabeça e fechassem os olhos, tá? E acolhessem a pessoa que você é hoje, nesse abraço, o adolescente que você foi, que enfrentou desafios, e convidasse a criança que talvez tenha faltado esse abraço, mas que hoje você a vê e abraça. E nesse abraço, reconhecendo a importância de cada um nessa fase e que todos trouxeram você a esse momento. E se sintam acolhidos, assim que disponível, podem soltar no abraço. É uma ferramenta aí para autorregulação. Que coisa boa, né? Já mudou até o timbre da live, gente. Olha que maravilha. Isso, eu fiz um pouquinho mais acelerado do que o costume, né? Só para não ficar tão longa e a gente não se perder aí no seu script. Sem problema, mas você faz isso com todos os seus pacientes? Todos. Se tiver alguém aí, eu nunca inicio nenhum atendimento de outra forma. A não ser que a pessoa ela esteja ali em prantos, né? Então primeiro eu vou acolher, mas eu vou voltar para a respiração para trazer ela para o presente momento. E é uma coisa muito interessante, porque a respiração, ela diz muito, né? A gente não respira, a gente não sabe respirar. E qualquer tipo de meditação, você precisa aprender a respirar. Yoga, quem faz, aprende a respirar. Mexer com chakra, você aprende a respirar.
tudo na vida é a respiração. É muito doido isso, mas é verdade. Muita gente só inspira, porque não respira, porque não sabe respirar. Exatamente, a gente está Que muito aqui, né, acostumado só com essa respiração, que é onde fica todo mundo muito ansioso, muito estressado e não clareia os pensamentos. Exatamente. Agora, Vanessa, me diz uma coisa. Depois dessa entrada maravilhosa que acalmou, tenho certeza que acalmou o pessoal, que a gente entrou agitado e tal. Fala um pouquinho da sua atuação, da sua profissão, para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. Vamos lá. A minha graduação, eu sou graduada em Direito e eu fiz uma pós em Psicanálise Clínica. E eu atuo, você havia perguntado, né? Eu atuo do autoconhecimento ao relacionamento. Vanessa, mas como isso, né? Tem muita gente que pergunta e fala assim, tá, mas o que é a psicanálise, né? Qual que é a abordagem da psicanálise? A psicanálise, Monique, ela vai fazer uma investigação do nosso inconsciente. Ela vai remexer ali todos os sentimentos, tudo que a gente projetou para debaixo do tapete. Porque tem muitos comportamentos hoje que são moldados pelo nosso inconsciente, né? E muitas vezes a gente continua chamando isso de destino, que é uma frase de Jung. Então é necessário fazer essa investigação e a gente acaba sempre vasculhando a infância, né? Até um pouquinho antes dela, agora com a psicoembriologia, a gente consegue entender até um pouquinho de como a criança foi gerada, porque tem algumas feridas que foram ali ocasionadas no ventre mesmo. Então, ela faz assim uma aprofundação bem grande no inconsciente, né? De tudo que está reprimido lá dentro. E a gente acaba se perdendo, porque a gente, com tudo isso reprimido, você não sabe mais quem é você, né? Você, a maioria, é assim, uma grande maioria, não consegue falar quem é, né? Tá perdido em vários sentimentos, no pai, no filho, no aluno, no profissional, e são máscaras que vão sendo colocadas. E não se conhecendo essa pessoa, Monique, dificilmente ela vai ter um bom relacionamento, não só amoroso, tá? Em todos os campos da vida. Por quê? Se eu não sei quem sou, eu não sei o que eu quero, como eu mereço ser tratado, como eu trato. Exatamente. O autoconhecimento, ele é uma ferramenta muito importante. A gente tem vários exemplos. Se a gente olhar para o lado, a gente vê uma vizinha, uma irmã, a gente vê uma amiga, a gente vê uma colega de trabalho, alguma pessoa que não se conhece. Então ela está sempre perdida. Ela está pegando qualquer emprego, ela se enfia em qualquer relacionamento para não ficar sozinha. Ela é carente de afeto porque ela não se preenche. Ela não sabe do que ela gosta. Então qualquer coisa que chega para ela, tá bom. Supre aquela necessidade imediata da carência, do afeto, do material. E quando vê, nada daquilo satisfaz. Porque não é aquilo. Ela não se conhece, ela não trabalha esse autoconhecimento. As pessoas não conseguem ficar sozinhas. Elas não conseguem ir a um cinema. Elas não conseguem sair para desfrutar a própria companhia, jantando sozinha. Elas não conseguem lidar com os próprios pensamentos, com a própria companhia, porque tudo é muito barulhento. A gente vive numa geração, num mundo, numa época, onde 5 segundos de vídeo não é mais o suficiente para entreter ninguém. Você vai passando os vídeos de segundo em segundo e nada te satisfaz. Você se preenche de um monte de coisa que não te leva a nada. Você não entende quais são as suas necessidades de fato, porque você quer a vida do outro, porque você quer o que o outro tem, que o outro faz, que o outro é mais bonito, e você não foca em você. O autoconhecimento, a gente produziu uma antologia aqui no canal sobre o autoconhecimento. Tá lindíssima essa antologia.
fala justamente sobre esse trabalho terapêutico das pessoas trabalharem no autoconhecimento, se conhecerem, girarem para dentro delas e se descobrirem. Não tem nada pior do que você se relacionar, sair de um relacionamento com o outro, porque você tem medo de ficar sozinha. Porque você acha que aquela pessoa é o que vai te fazer feliz. E não é. Não é assim que funciona. Então, o autoconhecimento ele é um leque imenso, poderosíssimo, para você conseguir tudo que você quiser na vida. A terapia Exatamente isso. é um caminho para o autoconhecimento. Desculpa, Vanessa, eu te interrompi, pode continuar. Monique, não é isso mesmo. Você abordou muito bem. As pessoas elas estão assim, a busca pelo rápido, a busca pela vida do outro é para não olhar para dentro, né? Porque o olhar para dentro dói. Você precisa sentir, né? E as pessoas elas fantástico, fantástico. E assim, para mim não tem como, tá? Toda a base está dentro do autoconhecimento. É o alicerce, Monique. Não, existem várias feridas, mas é preciso se autoconhecer para ter a coragem de olhar para dentro, de encarar, né? Vamos falar não a solidão, a solitude, de entender os processos, de se permitir sentir, tá? Hoje em dia, o que impede muito esse processo é o sentir, Monique. Ninguém mais quer sentir nada. É tudo muito rápido. Exato. Né? Eu não posso estar triste, eu não posso nada, então eu tô sempre aqui, ó, na correria. Não, a gente precisa sentir raiva, medo, fúria, inveja. Eu tenho uma postagem que eu falo sobre as sombras, que o pessoal, né, enfim, mandou comentário. Nossa, mas falei, gente, todo mundo tem. E o inveja não é você querer o que é do outro, não, é você achar que não é merecedor de ter algo bom. Escuta o que ela tá te falando. Chama os monstrinhos para conversar, gente. Se permitam sentir. Validem cada sentimento. E depois deixem fluir. E é dessa forma que a gente se conhece. Senão, não tem como. Mas se a gente não trouxer o que a gente tem na luz, mas não buscar a escuridão que está lá no inconsciente, a gente não forma um ser completo. Exatamente. E isso, gente, quando a gente fala desse processo do autoconhecimento, aí já vai entrando outros assuntos, né? Porque o autoconhecimento ele vai abrindo o mundo para você. Quando você começa a entender as suas emoções, quando você começa a aprender a lidar com as suas emoções, as frustrações, as mágoas, os rancores, a felicidade, quando você começa a lidar com as suas emoções e a não ser controlado por elas, a gente fala também da perda. A gente, às vezes, não tem noção de qual reação a gente vai ter se a gente perder aquilo que a gente ama. Tem gente que se descontrola, tem gente que entra em estado de choque e tem gente que controla a situação. Então, o autoconhecimento, quando a gente fala, inclusive, da perda, é esse controle das emoções. E a perda perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha irmã, perdi meu cachorro, eu perdi algo que eu amo. Como que eu vou ser daqui em diante? E aí entra a nossa ontologia Vozes do Luto, onde a Vanessa participa com um texto lindíssimo, falando sobre essas fases. Como que a gente lida com a perda? Como que o autoconhecimento entra para controlar a situação caótica que se instaura na sua vida quando você perde aquilo que você ama. Ô, Vanessa, essa é a sua primeira antologia, primeira participação em antologia de assunto voltado para a saúde mental? Primeira. Exatamente. E o que te motivou
a participar desse projeto? Monique, quando eu recebi o seu convite, eu tinha feito uma pequena postagem, uma pequena publicação falando sobre as fases do luto, porque eu estou vivenciando ainda um luto, que é da minha tia, minha madrinha, uma parceira de vida, que teve muito presente ela, minha mãe, minha filha, em momentos da minha vida de autoconhecimento, de autodescoberta. Então, elas foram parceiras mesmo de muitas aventuras. E foi no meio desse luto que eu quis falar um pouquinho das fases. Para eu entender, para que os entes queridos entendessem. E foi aí que, quando você veio com o convite, eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer e quero que chegue a mais pessoas. O sentir, que é assim que eu começo aí a importância do sentir, né? Até porque ali a gente vai abordar que o luto, ele não é só físico, né? A gente acaba tendo perdas irreparáveis ao longo da vida. Às vezes um casamento que se finda, uma carreira que você lutou tanto e acabou, um grande sonho que não se realizou. Então, assim, a perda, ela acaba sendo inevitável. Existem várias formas de se perder, né? Exato, exato. E a gente precisa se encontrar, porque a jornada continua, né? Pode ser que quem ficou, as pessoas que perdemos, cumpriu ali talvez a sua missão, mas nós temos a nossa para prosseguir. A dor é grande, a saudade é eterna, mas precisamos encontrar um mecanismo para entender. E eu acho que as fases do luto, ela vem falar um pouco sobre isso. Primeiro, sobre o sentir. Sintam. Validem todos os sentimentos, não reprima nenhum. Porque a gente já viu que tudo aquilo que reprimimos voltam a moldar o nosso comportamento. E a gente acha que é algo aleatório, algo do destino. Então, que possamos não reprimir nenhum sentimento. Porque vamos passar por essas fases, querendo ou não. Então, que estejamos mais conscientes, né? A gente vai falar um pouquinho da fase da negação, onde a gente não aceita. E a gente não aceita mesmo, por mais que você tenha todo o conhecimento, todo o preparo, a gente se nega. Depois a gente sente muita raiva, a gente quer culpar alguém, a gente quer esganar alguém. Sinta, sinta, ponha pra fora. Não precisa bater em ninguém, não. Sai correndo num parque, sai dando polichinelo, sai cantando, faz qualquer coisa, mas põe a raiva pra fora. Põe a raiva. Né? Sinta um pouquinho da tristeza, vai ser normal, a tristeza vai vir, essa oscila muito, tá? As fases elas oscilam, elas não são certinhas. Vai vir a barganha, se eu fizesse isso, será que não aconteceria? Se eu agir assim, não vai acontecer mais essa dor tão profunda? Sinta, até que a gente se caminhe para aceitação, que a gente agradeça tudo que passou com a pessoa, ou, enfim, né, na situação que estivemos envolvido. Veja os lados bons, chore, dê risada, mas vai partilhando para aceitação, descobrindo ainda que você tem ainda um novo, não é um novo não, um caminho ainda para ser seguido, para ser concluído, e que essa pessoa, essa situação queria que fosse o melhor, da melhor forma. Então ali vai estar um pouquinho mais explicado, né, Monique? A Vanessa, ela vai colocando, inserindo no texto dela essas fases que são muito importantes e que a gente vivencia, a gente passa, não adianta. Então, quando a gente passa por esse não morreu, não aceito, às vezes aconteceu de uma forma absurda e você sabe, essa fase da negação, ela é muito complicada. Ela pode sim levar a pessoa à depressão, ela pode levar a um precipício emocional muito grande. E aí essa raiva que a Vanessa falou, que é muito comum, e a gente vê nas pessoas enlutadas essa raiva na hora que ela se expressa, na hora que ela se comunica. Até quem não conhece, às vezes, a pessoa,
sente que tem algo ali, porque aquela pessoa está movida a raiva, a negação. Então, a gente quer amparar, a gente quer ajudar, mas ao mesmo tempo a gente tenta não sufocar. E aí entra uma questão, Vanessa, você como terapeuta, como psicóloga, quando você trabalha com um paciente que está enlutado nesse processo de luto, quais são ali os maiores desafios como terapeuta que você encara, lida com pacientes enlutados? Monique, é a dor da pessoa. Que eu falo que num processo terapêutico, a gente que está aqui, o processo de empatia ele é muito grande. Então, quando você depara com uma dor tão imensa, e você tem que ter uma delicadeza muito grande de como chegar até essa pessoa, de como conduzir para que ela consiga expressar toda essa dor que às vezes ela mesma tá escondendo de alguma forma para se manter forte, porque não é conveniente, e tem muita gente cobrando, tem várias coisas acontecendo de formas materiais, e a pessoa está totalmente acuada, com uma dor e com muito julgamento, com muita cobrança ainda em cima. Então, o primeiro passo é o acolhimento, é mostrar que você está ali para escutar, para que a pessoa se abra totalmente. E para deixar ela falar, sentir e viver esse processo que muitas vezes ela não consegue viver com a rede de apoio dela. Muitas vezes ela precisa engolir o choro, muitas vezes ela não pode demonstrar que está com raiva assim, muitas vezes ela não pode ficar sem escovar o dente, sem pentear o cabelo, que alguém está falando, seja forte. Então aqui eu vou resgatando que ela tem que sentir. Se resume muito a isso. Ela vai passar sentindo apoiada, lógico, né? E sempre que tem um caminho novo, mas que agora é a hora dela sentir. E se ela não sentiu lá atrás, ela vai sentir tudo isso agora, para que a gente possa curar e não só tapar a cicatriz dela. Não pôr um band-aid e deixar a cicatriz ali toda aberta, né? Causando dores. Exatamente. Aqui no texto, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem relatos de mães que perderam seus filhos. E eu acho que é uma. Eu acho, não, eu tenho certeza absoluta que é uma. E eu não sou mãe. Que é uma dor que não existe nada que vá curar essa dor que essa mãe sente ao perder o seu filho, a sua filha pequena, adolescente ou já na fase adulta, porque filho é para sempre, mãe é para sempre. A gente, né, a gente que é filho, quando perde a nossa mãe, o nosso pai, a gente fica arrasado, o mundo acaba. Você imagina para mães que precisam passar por esse processo de luto. Existe algum tipo de técnica ou método diferenciado para tratar o luto com essas pessoas, Vanessa? Ou o luto ele é tratado de uma maneira geral, com as mesmas técnicas, os mesmos métodos, a mesma dinâmica? Monique, o luto, ele é assim, ele é uma dor e a dor ela é muito pessoal para cada pessoa. Eu, assim, nos meus atendimentos, pessoas que eu atendi, eu costumo tratar acolhendo e permitindo que a pessoa sinta. No desenrolar do tratamento, da sessão, a gente consegue perceber alguns pontos de evolução, alguns pontos que a pessoa precise talvez de um outro tipo de acolhimento, não só talvez do psicanalista, mas talvez um outro tipo de rede de apoio médico mesmo, talvez entrar com algum tipo após sentir tudo. E você vê que a evolução ainda não acontece, que a pessoa está muito presa, principalmente na depressão, a gente começa a envolver outros profissionais, a envolver uma rede de apoio e a trabalhar um pouquinho também, Monique, com a fé, tá? Independente, não estamos falando de religião de forma alguma, mas tudo que você consiga pôr o seu coração e depositar fé. É uma das coisas que te fazem ver
um pouquinho diferente. É você entender que não é um adeus, é só um até logo. Essa frase é forte, né? Ela é Não é um forte, adeus, é é até só um até logo, logo. gente. Um até logo. E Essa. eu costumo, e eu costumo falar muito que assim, não é porque o físico não tá aqui que a pessoa se foi. Ela habita no seu coração, ela habita em cada gesto que vocês faziam juntas, em cada passeio, em cada taça de vinho tomada na praia. Eu lembro da minha tia, a gente blindando momentos. Então ela não morreu, ela não morreu. Ela só tá numa jornada diferente da minha. E meu campo visual não enxerga. Essa pessoa tá aqui. E eu gosto muito de usar como essa pessoa gostaria de estar te vendo, porque ela tá te vendo. Ela quer que você continue lindamente como ela fez o melhor que ela pôde fazer aqui. Exatamente. Eu acho que ao longo desse processo do luto, né, as pessoas desacreditam em Deus, perdem a fé, elas se negam a vivenciar a perda daquilo que ela amou, daquilo que ela vai continuar a amar. Mas eu acho que o pior de tudo isso, nesse processo de aceitação, é a culpa. Você falou anteriormente, né, desse processo de será que eu poderia ter feito mais, ter feito melhor? Será que eu poderia ter agido diferente? Gente, culpa que uma pessoa carrega depois que perde uma pessoa que ela ama e ela fica com essas questões dentro dela, ela fica sem ar. Ela morre dentro dela um pedaço que ela acha que ela nunca mais vai recuperar, porque a culpa consome tanto aquela pessoa que ela às vezes não consegue nem respirar. E é muito. E isso faz parte do processo, vivenciar a culpa. Exatamente, que se encontra na barganha, onde eu culpo, né? Eu me culpo. E aí, Monique, a gente tem uma ferramenta preciosa que ajuda muito, que é confrontar, né? Depois de um tempo, lógico, não é agora no início, né? Por isso que eu falo, primeiro eu sentir tudo. Esses pensamentos, porque são pensamentos intrusivos, né? Porque nós não controlamos nada, né? Nós não temos o dom de prever nada, não temos o dom da vida e da morte, não nos pertence. Então, assim, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance quando os pensamentos vêm, mas a culpa você podia ter feito mais. E aí você disse, não, eu fiz tudo aquilo que eu podia ser feito no momento. Então, são combater pensamentos intrusivos mesmo, porque a nossa mente mente. Então, é uma técnica que, exato, que a gente vai desenvolvendo sempre ponto a ponto. E Monique, uma coisa muito preciosa que eu deixei bem no finalzinho do livro, que é sobre o acolhimento, Sim. que eu percebo uma tristeza muito grande. E você não pode até não acreditar, mas muitas pessoas acabam entrando e vindo para a terapia não só pelo luto, mas até pela forma ou não forma que ela foi apoiada por coisas que ela escutou ali velando a pessoa amada, né? Ou tendo uma perda terrível. E isso aumenta a culpa, às vezes, da pessoa. Ela vem como se ela merecesse passar por toda aquela tormenta. Então, assim, quando a gente estiver próximo de alguém, que a gente acolha com empatia, com amor, né? Tem muitas frases que no calor de querer consolar, a gente fala, mas foi melhor assim, poderia ser pior? Não, gente, não foi. A pessoa quer ela de qualquer jeito viva. Então, a gente sabe que é pro bem, mas respirem, né? Abracem essa pessoa, diga que você tá ali para ela. E o que você pode ajudar? Se tem algo prático que você pode suavizar esse momento, mas é momento mais de ouvir, de calar, para que não saiam palavras do nosso ego, palavras que habitam em nós e que não são para essa pessoa nesse momento. Então é muito, muito importante isso, porque tudo se intensifica com algumas vozes que foram disparadas naquele momento ali que ela só precisava de um abraço.
Exatamente. Abracem, gente, confortem. Não digam nada. Nada do que você disser vai fazer com que aquela pessoa se sinta melhor. Ela só quer ser abraçada, amparada. Ela só quer receber amor e carinho para vivenciar aquele momento da melhor maneira possível. Então, abrace. Não abstraia qualquer pensamento, qualquer fala que você possa vir a ter para aquela pessoa que acabou de perder quem ela amava. Porque nada vai é, mudar o que ela está sentindo. Então, sejam empáticos na hora de confortar. E a Vanessa fala assim: confortar alguém que está passando pelo luto é uma tarefa delicada que requer empatia, paciência e compreensão. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar de situações de pessoas que passou 1 ano, 2 anos. Não é que o luto tem um prazo de validade, não é isso. Mas a pessoa não conseguiu sair ainda daqueles sentimentos. Então, você vê a pessoa 2 anos depois, 6 meses depois, 1 ano depois, ela continua com aquilo dentro. Isso aí requer uma paciência de quem está convivendo, a empatia de quem está lidando, a compreensão. Não é todo mundo que lida com o luto da mesma maneira. Todo mundo tem o seu tempo e a gente tem que respeitar. A gente precisa entender que o respeito a essas pessoas, a esse sofrimento, que pode ser perpétuo, ele vai existir e você tem que respeitar, tá? E a Vanessa fala a empatia, a paciência, a compreensão, porque é importante estar presente, oferecendo um ombro amigo, um ouvido atento. Muitas vezes, a pessoa enlutada precisa apenas de alguém que a escute, sem julgamentos ou interrupções. Evite clichês, gente. Tudo acontece por uma razão. Ou ele ou ela está em algum lugar melhor. Porque isso, mesmo que bem intencionado, são frases que podem parecer insensíveis. Eu sinto muito pela sua perda, ou simplesmente estou aqui para você. Isso também faz com que a pessoa se sinta amparada. Você ajuda ela ali, se você convive com alguém que perdeu e está vivendo esse processo, ampare da melhor maneira possível, amando, apoiando, compreendendo e escutando. Porque não é fácil viver o luto, principalmente sozinho ou sozinho, né? Exatamente. Você botou, Vanessa, aqui no final uma frase que eu gostei muito também. A tristeza mais profunda do nosso ser que um dia se transforma em saudade eterna. É uma definição do luto. Pode parecer um adeus, mas eu acredito num até a próxima jornada. E é Ai, isso, né? A fé é comprovado, né? Hoje a fé e a ciência andam juntas. Todo aquele que acredita em algo, a propensão a se recuperar, né, Monique? Ela é mais fácil, ela é mais leve. Então, independente do que for, acreditem que no fim tudo dá certo, porque dá. E quando estiver triste, honre a memória dessa pessoa. Pense como ela gostaria de me ver. Porque ela tá te vendo, tá aqui. exatamente. Agora, você, como alguém que já perdeu, a terapeuta que trabalha com pacientes enlutados, escrevendo agora para a antologia sobre luto. Qual é a mensagem de esperança, de amor, de conforto que você pode passar para quem está hoje vivenciando esse processo de luto?
Primeiramente, sintam toda a dor, toda a tristeza. Sintam tudo sem se cobrarem, sem se julgarem. Depois de sentir, se restabeleçam a fé, a esperança de que só foi a perda da matéria física, que todos somos um no mesmo espírito. Habita aqui dentro da gente. Não deixem. Todo mundo tem medo da aceitação porque acredita que está esquecendo que aquela pessoa não importa mais. Não, converse com aquela pessoa. Pode mantê-la viva, alegre dentro de você. Porque ela não morreu. Ela só está do outro lado do muro. E isso conforta demais os nossos corações. Muito bem. Você pretende aí escrever, continuar escrevendo em outras antologias, ou até um livro solo, talvez, sobre luto? Ou tá cedo demais para você pensar nisso? Monique, assim, passa pela cabeça de voltar, mas vou te confessar que não tem nada sólido, não. Assim, veio no momento que eu estava num turbilhão e eu queria passar um pouco do que eu estava sentindo, um pouquinho do que eu conhecia, para que as pessoas tivessem pelo menos um norte. Então eu abracei e vamos ver o que acontece, né? Como eu disse, a gente não controla nada mesmo, a gente pode ter planejar, mas sem muita ansiedade. Verdade, muito bem. Esse, gente, foi um pouquinho do texto da Vanessa. Ela que contribuiu com esse projeto maravilhoso. Entenda a sua dor. Está inserida aqui na antologia, junto com várias outras pessoas que vêm relatando, psicólogos, pessoas que ainda vivenciam o processo de luto, contando suas histórias. Esse livro está emocionante, como eu falei, um dos projetos mais lindos que nós temos no canal até agora, exatamente por mexer num assunto que sensibiliza muita gente, todo mundo. Então, assim, vocês podem adquirir o formato físico pela Wiclap, tá? O link está na bio do meu Instagram, @MoniqueMM18. Vocês podem ler gratuitamente pela Amazon, só botar lá Vozes do Luto, a dor de quem fica, tá na Amazon. Se você não tiver o Kindle ilimitado, você pode comprar o e-book e ler quantas vezes vocês quiserem, tá? Vanessa, querida, qual é o seu Instagram para quem quiser te conhecer, te mandar direct, conhecer um pouco mais do seu trabalho, a sua participação em luto? Qual é o seu Instagram? Monique, o meu Instagram é o @psivanessa_moscatelli. Na minha bio tem o link que vai jogar direto para o WhatsApp. Vocês falam diretamente comigo, tá? Eu não tenho nada automatizado. Eu acredito que essa é uma profissão que tem que ter muita humanidade, muita presença, muito acolhimento. Então não tem nenhum robozinho, ninguém falando, a gente fala de tete a tete mesmo, sentindo um ou outro. Precisando, fico à disposição. E muito Que bom maravilha! falar com você, muito bom conhecê-los. Olha, eu só tenho que te agradecer, não só pela participação, mas por esse bate-papo incrível. Eu espero que a gente se conheça numa Bienal, numa feira literária, que um dia a gente possa tomar um café, ter profissionais como o seu calibre, como você, nos projetos daqui do canal é um privilégio, porque é uma visão, uma perspectiva que às vezes uma pessoa precisa, a outra acalenta. Então eu estou muito feliz de ter você no projeto e eu só quero te agradecer e desejar sucesso. Obrigada, tá? A gratidão é toda minha. Quero deixar um beijo no seu coração e um beijo no coração de todos que estão aí, que vão futuramente ver essa live, que possa chegar um pouquinho do nosso carinho, do nosso amor através dela. Muito bem. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois.
Dizer que eu vou botar a Vanessa como colaboradora, então vocês vão poder assistir no Instagram dela e no meu, pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, tá? Então já segue lá a nossa psicóloga, já segue aqui o arroba da MoniqueMM18 e vamos com tudo, porque já já eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental. Vanessa, Beijo um no beijo! coração.